Moisés, assim, pensando no dezembro laranja, que inclusive, né, é para prevenir, a ideia é prevenir câncer de pele. Cara, quais são os primeiros sintomas, assim? Tipo, apareceu uma mancha esquisita. Zepom. Não vem falar que é cocô. A gente tem um amigo que tem uma mancha esquisita na bunda. A gente queria trazer ele aqui pra você examinar, mas eu não consegui falar com ele essa semana. Você viu muito essa pinta? Não. De posição privilegiada. Inclusive, eu apoiei o dedo em cima dela. Você achou que era leitura biométrica? Tinha que era pra desbloquear. Mas assim, manchas. O que eu tenho que ficar esperto? Eu tô perguntando que você sabe. Eu fui lá outro dia, lembra? Cheguei lá um dia. Cara, fui cortar o cabelo. Não, sério. Cheguei lá outro dia, foi dando no meu aqui pra ver se... Não, fui cortar o cabelo. Pra ver se eu tô com câncer na pele. Moisés falou, cara, mas eu sou dermatologista, proctologista. Eu fui cortar o cabelo, a cabeleireira olhou e falou assim: não quero te assustar não, mas você tem uma mancha na cabeça aí que da outra vez ela tava menor. Então, eu acho interessante o que você falou, e eu queria te falar, a primeira questão que você falou, como faz para prevenir, não é? Então, prevenção do câncer de pele a gente faz normalmente na tenra idade. 80% do sol que a gente pega da vida toda é até os 18 anos. A partir daí, a gente vai tentar pegar menos sol, mas a gente tem 20% de prevenção. Neste caso, quando você pensa nisso, o que você vai parar para pensar? Que você vai ter um diagnóstico precoce. É muito comum chegar no consultório do médico dermatologista, vou deixar claro que apesar das aplicações de botox, tudo mais que eu faço, desde os 27 anos, eu tenho 50 anos, tá? E isso é uma prevenção, mas também tratamentos que a gente faz para tentar reverter, tipo botox, um laser, que a gente vai trabalhar para a formação de colágeno. Você achar que você tomar um colágeno num pozinho vai para o rosto, não vai, não tem evidência científica. Mas, voltando ao câncer de pele, eu todo dia no consultório, eu vejo uma senhora de lá, os seus 70, 80 anos, falando assim, não, eu não pego sol. Talvez ela não pegue sol nos últimos 20 anos. Mas o sol que a gente pega e que vai causar uma lesão no seu DNA é o sol de uma vida toda. E isso é importante entender. O que é um câncer? Eu acho que a primeira coisa de falar em prevenção é entender o que é câncer. O câncer vai ser uma alteração no seu DNA, no caso, no seu principal caso, mas existem outras questões também em relação ao câncer de pele, pela exposição solar. E esse sol, ele vai alterar o seu DNA, tá? Então, o seu código genético. No que ele faz isso, o seu código genético que ia produzir um tipo de célula, ele começa a produzir outro tipo de célula que também vai crescer de uma forma desordenada. E isso forma o câncer, qualquer tipo. No caso da pele, você vai começar a ver alguns tipos. E dentro dos tipos de câncer de pele, nós dividimos em dois tipos basicamente. O câncer de pele melanoma, que seria aquele de uma pinta, que a pessoa chega assim, nossa, essa pinta ela mudou, ela está muito grave, ela cresceu do nada, apareceu gânglios, que é um câncer que mata. 25% desses cânceres melanoma, eles vêm de uma pinta que já estava ali, que se tem dúvida se já era um melanoma e que mudou, e você acha que é, e 75%, que esse é um dado importante, que pode mudar a vida das pessoas, é uma que aparece de novo. De novo não é novamente, aparece do nada. A gente fala em medicina de novo para falar quando a pinta aparece do nada. De novo. De novo. Tá. De novo porque não tinha e apareceu. Isso é muito importante, porque se a pessoa chega depois de uma determinada idade, surgiu uma pinta de novo, você tem que olhar. Não quer dizer que ela vai ser maligna. Inclusive, doença é um fenômeno raro. Eu tinha um problema muito sério, que eu ia para o hospital e via aquelas pessoas doentes, e eu comecei a ter uma dificuldade quando eu estava fazendo a faculdade, percebi um monte de gente doente. E eu tive um professor que ele chegou e falou, Moisés, doença é um fenômeno raro. É que você está no hospital de referência, na USP de Ribeirão, no HC. E a gente tem muitas pintas que vão aparecer que não vão ser cancerígenas. E essas precisam ser vistas para ser vista precocemente, porque esse melanoma, que é o câncer de pele grave,
e ele vai ter uma característica. Se você tirar ele com menos de 1 milímetro de espessura, você tem praticamente 99% de chance de cura. E essa cura vai diminuindo drasticamente conforme a espessura. Esse a gente não vê a margem. A sorte que a percentagem dele é menor. Os cânceres mais comuns de pele são o que a gente chama de não melanoma, que chama basocelular e espinocelular. O basocelular, ele é o mais comum. Entendam que 33,333, 1/3 de todos os cânceres que existem são de pele, que fazem diagnóstico todo ano, tá? Então a incidência de câncer, que é um cânceres que aparecem todos os anos, é o câncer de pele. E desses, graças a Deus, que é esse menos grave, que é o basocelular e o espinocelular. Mas tem uma percentagem menor, mas que é um câncer muito grave, um dos mais graves que tem, que é o melanoma. Do basocelular e espinocelular, a cirurgia, ela costuma ser curativa. Depende de vários fatores, como tamanho, localização, que são os critérios de você ser um câncer mais agressivo. E os critérios histopatológicos, que é o que você vai olhar para ver o subtipo desses cânceres. O basocelular é basicamente pela exposição solar. O espinocelular, ele tem alguns fatores que pioram muito, como o cigarro, o trabalho com substâncias químicas que podem desenvolver queimaduras. Uma pessoa que teve queimaduras extensas, ela tem que ter um controle mais próximo. E também imunossupressão. Pessoas que fizeram um transplante de rim, por exemplo, e tem que tomar um remédio que causa imunossupressão. Isso também pode facilitar o aparecimento do câncer. Cara, doença é um fenômeno raro, né, cara? E a gente, assim... Então, no seu caso, é frescura. Não, mas, cara, eu nunca tinha parado pra pensar nessa perspectiva. Porque é mesmo, porque assim, a grande maioria dos 7 bilhões de habitantes do mundo são saudáveis. De alguma forma, assim, né? Tem uma coisa, mas e aí a gente foca no pessoal que tá mal, porque é o que causa medo, é o que causa... Sim. Mas não era, não, viu? Porque a pinta que tem aqui, ele falou pra mim que é de idade. É de velho. Acúmulo de juventude, como dizia meu pai. Aquelas pintas vermelhas que às vezes a gente vai no dermo pra ele queimar elas. Como que é o nome daquelas pintinhas vermelhas? Olha, provavelmente o que você está falando chama nevo rubi. Isso, essa parada aí. Como que ela surge? Eu particularmente... Ela origina, vira um câncer? O jeito de tirar o nevo rubi é o tratamento com o laser. Quando a gente fala de física, é uma das questões que eu realmente gosto. Eu gosto muito de estudar. Sempre gostei, mas a física ela tem umas características bem legais. Uma delas é um fenômeno chamado fototermólise seletiva. O que significa isso? Eu ponho de exemplo, e tenho algumas vezes, vou republicar no meu Instagram para vocês, se vocês quiserem ver, que é o seguinte, é você pegar uma bexiga preta, coloca ela dentro de uma bexiga transparente e você joga para o ar. E aí você pega o laser e dispara. E eu consigo estourar a de dentro sem estourar a de fora. Por quê? Porque eu vou pegar um cromóforo alvo. No caso, o nevo rubi, a gente consegue fazer isso. Eu consigo jogar um laser específico que eu consigo queimá-lo sem machucar tanto a pele e deixar menos cicatrizes. E isso a gente consegue também para manchinha de mão, que a gente também usa aí a melanina ao invés da hemoglobina. E isso é bem interessante, que aí você consegue ter um resultado satisfatório, estético e bom. Entendi. Mas ela não origina um câncer, né? Se for um nevo rubi, sim. A questão é o seguinte, toda a base de tratamento é o diagnóstico. Se você partir do pressuposto que essa pintinha é benigna, ok. O problema é que a gente tem vários subtipos. Por exemplo, o melanoma. Quando você pensa em melanoma, você pensa numa pinta, né? Uma pinta preta que a pessoa tem, né? Mas vou te contar um segredo. Existe um tipo de melanoma chamado melanoma amelanótico. E aí vai por terra esse entendimento. Na minha infância eu tirei uma bem grande das costas. Eu tinha uns 7 anos. Tirou bem grande das costas do quê? Porque a gente tem vários tipos. Não sei explicar. Era uma pinta preta bem grande nas costas. E aí um dia eu tava coçando, minha mãe disse, tá coçando? Eu falei, tá, vamos tirar. Saca? Foi essa a ideia. Isso não é uma necessidade. A questão da avaliação de pintas, a gente tem alguns critérios. Primeiro é o diagnóstico do subtipo. Então, quando você pensa num melanoma, você vai pensar num nevo que a gente chama de melanocítico.
Muitas vezes a pessoa chega no consultório, isso é no dia a dia, né? Eu falo 2, 3 vezes por período, não é nem por dia. A pessoa diz, olha, eu tô com uma pinta que cresceu e ela coça, exatamente o que você falou. E não necessariamente ela precisa ser retirada. E aí a gente faz um exame especial que revolucionou a dermatologia, que se chama dermatoscopia. A gente fez esse exame? Fez. Isso. E o que é isso? É um aparelho que eu coloco que parece uma lupa, mas ele não é uma lupa, ele aumenta em 10 vezes o tamanho da pinta, e além de aumentar, pelo contato, pelo tipo de luz, a gente entra na física, que é a luz polarizada, eu vejo abaixo da camada superficial da pele. E no exame de 5 segundos, eu consigo avaliar se existe um risco maior que precisa tirar aquela pinta ou não. Apenas com esse exame. Esse exame não é um exame antigo, é um exame relativamente novo, a gente tem nos últimos 20 anos. E aí ela enraiza, qual que é a principal característica que você identifica? A primeira coisa, a base do tratamento é o diagnóstico. Em dermatologia, hoje em dia, que a gente tem catalogado, são 3.000 tipos de doenças. A pele é o maior órgão do corpo humano. A base do tratamento é o diagnóstico. E uma das coisas muito engraçadas e tristes no meu caso é que às vezes eu faço o diagnóstico em segundos. E a pessoa fala assim, você só olhando você sabe o diagnóstico? Muitas vezes sim. E às vezes a pessoa acha o médico inclusive arrogante e soberbo, porque ele fala que aquilo que ela acha que naquela pesquisa de 2 horas na internet, que ela olhou... 2 horas, doutor. 2 horas. É uma googlada, velho. É uma googlada. No Google, A diferença, dona Maria, é que eu estudei pra isso. A senhora faz o quê? Costureira, filha da p... Então, não é dessa forma, mas assim... Os caras que puto. Você chega assim, olha, e olha que a gente tenta chegar, assim, o gato subiu no telhado. Olha, eu entendo que a senhora... Por toda a sua experiência de vida, mas assim, xereta. a gente tem que dar uma olhada, faz alguns anos, realmente é um diagnóstico que é rápido, mas para você fazer esse diagnóstico são anos de estudo e de experiência. Veja só, eu estudei, como eu te falei, eu fiquei 10 anos estudando só a parte da formação em dermatologia, e depois... a questão de fazer mestrado, que eu fiz em biotecnologia, que eu fiz MBA, que eu estou estudando. Eu com 50 anos, eu sou aluno de doutorado da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp. Eu viajo para São Paulo, fico um dia lá por semana para estudar, para continuar estudando. Bota fé. Tá?